E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente interessante, que é sobre imperialismo, origens e desdobramentos do imperialismo. E o que a gente tem para falar sobre imperialismo? Imperialismo seria um tipo de dominação, principalmente dos países europeus que começaram lá no século XIX e vai até o século XX, um tipo de dominação política, econômica, social, principalmente na África, Ásia e também na América. Então os países europeus, as principais potências europeias no século XIX começaram a dominar a África, principalmente a África, que é o que a gente mais fala, mas a Ásia também em grande peso, e a América também, os Estados Unidos, né, também ele faz parte do imperialismo, não são só países europeus. O Vladimir Lenin, o líder da Revolução Russa, ele trabalha com a ideia de que o imperialismo é uma fase superior do capitalismo, justamente porque ele escreveu esse livro, foi lançado no ano de 1917, ano inclusive da Revolução Russa, e ele diz que é quando o imperialismo, o capitalismo na verdade, ele já não está conseguindo se conter em seu próprio lugar, e ele começa a explorar outras regiões, ele começa a expandir o seu domínio, né? O capitalismo ele é flexível, né? Ele tem vários tipos de dominação, vários tipos de exploração. Primeiro ponto é entender que o imperialismo ele se faz, na maioria das vezes, não significa que é sempre, mas na maioria de maneira industrial. O imperialismo é uma forma de dominação, principalmente através da indústria, da busca de mercados consumidores, dos países desenvolvidos para as regiões que não são desenvolvidas, né? Então ele tenta industrializar, ele tenta trazer, conquistar trabalhadores assalariados para viver sob o domínio de exploração das indústrias, do capitalismo, né? Então assim, é um momento que a gente já não está falando como se fosse a colonização da América, a gente está falando de um período onde a forma de capitalismo é diferente, tá? Então no século XIX, principalmente por conta do advento da Revolução Industrial na Inglaterra, que vem, né, se estendendo desde o século XVIII, aí no século XIX ela consegue ter um inchaço muito grande, né, da sua forma de exploração. Aí o imperialismo é como se os países europeus, essas principais potências, fossem conquistar, tá, outras regiões para conseguir uma mão de obra mais barata, abrir mercado consumidor para o crescimento da própria indústria. Para que os países europeus fizessem isso, eles tinham alguns tipos de dominação, como por exemplo o protetorado, onde a região ou o país era dominado através de um líder, né, de um governante local, mas de acordo com os interesses do país dominante. Também tem o sistema de colônia, que é uma dominação através da metrópole. É a metrópole diretamente, ela não necessita de um líder local lá. A colônia mesmo já é o país já dominando diretamente, né? Então assim, não há intermediários. Você tem também a dominação por área de influência, que se mantém o líder, né, o governante daquela região, aí você vai dominar locais específicos. Vou dar um exemplo aqui bem prático, seria a dominação da Inglaterra em Hong Kong, um lugar específico ali na China, onde se mantinha o governo local, aquilo tudo, mas ficava sob domínio superior, né, na questão macro da Inglaterra. E você tem uma que é muito comum também, que é a dominação econômica. Você influencia o outro país economicamente, como foi, por exemplo, a Inglaterra na América Latina. Se você pensar no Brasil, no século XIX, as leis contra a escravidão, que a maioria ali foi por pressão inglesa, né, os acordos que o Brasil teve que fazer com a Inglaterra, a própria Era Mauá no período do Império Brasileiro, é uma dominação econômica, uma influência econômica. E um grande marco do imperialismo para os países europeus vai ser o Tratado de Berlim. Foi um tratado que logicamente foi feito em Berlim no ano de 1878, que definiu algumas coisas da dominação imperialista europeia na África principalmente. O Tratado de Berlim dava algumas condições, né? O domínio, por exemplo, europeu das rotas fluviais da África, fazia tratados com os chefes locais, né, para que tenham essa dominação. Isso tudo vai gerar lá na frente, que não é especificamente do Tratado de Berlim, mas gera lá na frente o que a gente vai conhecer como a partilha da África. A África, um país extremamente multicultural, diversas culturas vivendo ali, um continente que não tinha necessariamente países, né? Tem gente que vai falar aí que a África era basicamente tribal, né? Você tinha várias tribos, várias etnias cultivando suas culturas, e a Europa, né, os países europeus
vão começar a partilhar a África, dividir a África por zonas de influência, por dominação. Aí entra essas maneiras de dominação que a gente falou recentemente, tá? Então assim, para entender que a dominação europeia na África foi, principalmente isso é feito por imposição militar, tá, gente? De maneira violenta. A gente não vai falar bem do imperialismo no sentido que é uma influência benéfica. Não, é uma ocupação, uma invasão, é uma imposição militar imperialista. E é logicamente que os europeus eles usavam algumas justificativas para fazer essa dominação. Não é só a justificativa econômica, política, a justificativa das riquezas, né? Eles usavam algumas justificativas que, se a gente olhar hoje, seriam justificativas bem tristes, né? Naquele período já era triste, imagina hoje. Que eles usavam a justificativa do darwinismo social, que, para pontuar um pouquinho aqui rapidinho para vocês, o que seria o darwinismo social? Charles Darwin, da teoria da evolução das espécies, dizia que as espécies evoluem e tal. Não foi ele que criou o darwinismo social, mas sim seguidores de Darwin, mas de uma maneira preconceituosa, que foram falar, tentar trazer a questão da evolução das espécies para as sociedades. Assim como a espécie evolui, a sociedade também evolui. Só que quando uma sociedade que não é evoluída, ela consegue evoluir, as que já estavam evoluídas, elas também agora já estão num nível superior. Então, qual que é a ideia do darwinismo social? Entender, né, que os europeus pensavam que, como eles eram os mais evoluídos, outras sociedades nunca chegariam ao patamar que eles estavam. Então, mas era preciso começar a levar essa missão civilizadora, né, para a África, para a Ásia. Então eles vinham com essa ideia de que nós somos superiores e viemos trazer a civilização para vocês também começarem a evoluir. Mas lembre-se sempre que nós sempre estaremos um passo à frente de vocês, ou 2, 3, 4 mil passos à frente. Esse é o pensamento triste do darwinismo social, que é muito utilizado, inclusive, se você for pensar na criação da ideia do nazismo, tá? Tem muita relação com a ideia da superioridade, né? Do pensamento superior. E seguindo a ideia do darwinismo social, a gente entra com a ideia da eugenia. Eugenia significa bem-nascido. Os europeus acreditavam que eles eram bem-nascidos. E para poder fazer, né, seguir a ideia do darwinismo social, a civilização, e algumas sociedades, por exemplo, aconteceu isso no Brasil, propunham o branqueamento, né, o branqueamento das raças aqui, né, aqui no Brasil. Para fazer com que o Brasil evolua, tem que excluir, por exemplo, os negros. Então, como é que você faz? Você faz a ideia do branqueamento, que é relações sexuais entre brancos e negros, até que que todas as pessoas no Brasil fiquem brancas, né? São ideias assim completamente assim contraditórias, né? Para aquele tempo, para hoje, para sempre. E agora eu vou dar para vocês só alguns exemplos de algumas guerras, né, de dominação imperialista no mundo. E agora eu vou dar para vocês algumas ideias, alguns momentos de guerras imperialistas no mundo. Na China, por exemplo, a gente vai ter a Guerra do Ópio, 1838 a 1842. A Inglaterra queria abrir o mercado consumidor, abrir o mercado em geral na China, mas os chineses não permitiam. O que os ingleses fizeram? Eles começaram a vender ópio, de maneira clandestina e ilegal para os chineses, para viciá-los em ópio, para forçar o governo chinês a abrir o mercado. O que é o ópio? O ópio é o leite de papoula, né? Uma planta, é o leite extraído da papoula, que dá um efeito no sistema nervoso. Então os chineses começaram a viciar em ópio e assim os ingleses começaram a ter uma abertura gradativa do mercado chinês. Isso vai resultar lá no Tratado de Nanquim entre ingleses e chineses, que a China acabou abrindo seus mercados para a Inglaterra e com a condição também de que Hong Kong ficasse sob domínio inglês por muito tempo, e ficou sob domínio inglês até 1997, ou seja, a história é muito recente, né? Outros exemplos são lá a Guerra dos Boeres, de 1899, na África do Sul, que seria uma disputa entre Inglaterra e Holanda pelas riquezas naturais da África do Sul, como ouro, como diamante, né? Isso também lá na frente vai resultar na dominação inglesa sobre a África do Sul, que vai gerar mais pra frente a questão da ideia do apartheid, que é muito elaborado em relação ao que a gente falou sobre o darwinismo social. O apartheid seria um regime de segregação racial, onde os negros eles tinham que viver
em locais isolados, não podiam ter relações com pessoas brancas, não podia ter casamento, não podia andar nas regiões dos brancos, né? Então é bem triste essa relação que acontece no imperialismo. Um último exemplo que eu dou aqui para vocês é a Guerra dos Cipaios, né? A Guerra dos Cipaios na Índia, que os jovens indianos lá em 1857, eles começaram a reclamar do alistamento obrigatório do exército britânico, né? Porque eles iam se alistar no exército britânico para combater os próprios indianos que estavam lutando ali pela sua liberdade, né? Então assim, você tem relações de conflito, tá? O imperialismo é feito de forma militar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Foi um grande prazer. Tchau!